E é muito bonito, né? Você vê a arte no seu tom original, na sua cor original, se é que ela tem uma, quando ela é aplicada corretamente. Que entrega que aquilo tem, sabe? Exatamente. Às vezes uma pessoa que tem milhões de traumas, ou tem uma dificuldade enorme de se relacionar, ou tem alguma espécie de, sei lá, algum problema, algum bloqueio, a arte ela é capaz, não só o som, mas o tom, a imagem, ela é capaz de desmistificar esse teu paredão. Tudo. E se isso não é Deus... E assim, aí eu vou fazer até um recorte, porque a gente nunca, não existe, você tem como fazer música deslocada do tempo, você tem como fazer teatro deslocado do tempo, você tem como fazer dança deslocada do tempo, mas é impossível você fazer arte se você não situar o que você está usando como ferramenta para fazer arte dentro de um tempo e dentro de um lugar específico geográfico. O que eu quero dizer com isso? Que não tem como fazer arte não estando limitado a um lugar. Eu faço arte para brasileiros no século XXI. Entendi. Se eu não entendo... Por que eu estou falando isso? Porque é uma mensagem, né? Porque eu quero dar um passo além. Eu não tenho como fazer arte se eu não conhecer a pessoa pela qual estou fazendo arte. E por que eu estou falando isso? Para justificar, inclusive, a forma de acesso ao próprio Deus, a viabilizar. Se eu sou um artista, porque eu sou, Sim. Essa é a forma que eu faço para fazer com que Deus seja conhecido nas pessoas. Se eu não definir quem é esse ser humano pós-moderno e não me adequar à linguagem dele e receber a minha ferramenta de arte, eu nunca vou conseguir fazer com que ele transcenda. Então você está falando que arte não é qualquer coisa, não é qualquer mensagem, é uma mensagem aplicada. Não, por exemplo, foco. E arte não... A gente diz que só faz arte dançando. Você pode fazer arte correndo. Você pode fazer arte piscando pro outro. Rítmica, por exemplo. Qualquer coisa que te faça o outro transcender, você consegue ser um artista com aquilo. Tirar do normal, do material, do lógico. Tirar da questão racional. O que é arte? É uma realidade meta-racional. Sim. Qualquer realidade meta-racional, eu posso te chamar de artista. Sim. Fazendo o que seja. Você pode ser um flanelinha sendo artista. Você pode ser um mecânico sendo artista. Depende do que você vai fazer, se você vai fazer o outro refletir para a realidade não existencial, meta-existencial. Por que eu falo isso? Porque toda a igreja que hoje eu pastoreio, ainda estou nesse caminho, eu tento, em todos os processos, comunicar com o ser humano pós-moderno. E quem é esse ser humano pós-moderno? Esse ser humano pós-moderno é aquele que hoje... Qual é a diferença do ser humano pós-moderno do ser humano moderno? Por que a liturgia na modernidade era uma que você usava o púlpito como um lugar de convencimento? Por quê? Parecia que era uma responsabilidade. Você tem que se convencer esse povo desse ponto de vista. Exatamente. Aí o cara vinha cheio de versículos, cheio de não sei o que. Pá. Por que no púlpito, na hora de você fazer música, por exemplo, na modernidade, o que a gente tem na parte artística, na parte musical, vamos dizer assim? O que a gente tem na modernidade? Nós temos um pianista ali e um regente. E tem uma coisa que conduz tudo. Qual é a coisa que conduz tudo? O pianista tem na frente dele o quê? Uma partitura. Por quê? Porque a partitura é a linguagem lógica do fazer musical. Perfeito. Tem a ver com a modernidade. Porque se não tiver harmônica, se não tiver preparado, moldado, não faz sentido. Ou seja, música na modernidade se faz com a mente antes de se fazer com as sensações e com os ouvidos. Perfeito. Lógico, por diversas questões. Não existia o fonograma naquela época, não existia... A pós-modernidade, não. Você vê alguma coisa lá com a partitura escrita. Não existe. O máximo que você tem é uma cifra ali. E aquela cifra, o cara tem autonomia e liberdade para ele fazer o que ele quiser com aquilo. Aquilo é um direcionamento. Sabe por quê? Porque na pós-modernidade as pessoas sentem antes de dar sentido. Verdade. Então, a sensação, a experiência... é o que a priori é a porta de entrada na pós-modernidade. Não, é verdade absoluta isso. Todo mundo procura uma experiência sensacional. Sensorial. Uma experiência sensorial. Todo mundo. E eu estou fazendo uma leitura aqui sobre a perspectiva artística. Então, eu, como líder da igreja hoje, pastor da minha igreja, o que eu faço? Se eu entendi quem é esse sobre-humano pós-moderno, eu quero levar ele a transcender, lógico, pelo poder do evangelho. Eu não levo nada, só estou, entre aspas, falando isso. Mas eu tenho que entender, né? Qual é a linguagem? Qual é a linguagem? Se a linguagem é experimentar antes de entender, então, tudo que eu for fazer naquela nossa expectativa
eu quero gerar uma experiência. Maravilhoso isso. A partir da experiência, aí, porque ninguém também só vive de experiência. A partir da experiência, o que a gente faz? Aí a gente dá as bases depois para a pessoa tentar entender. Isso é o que é Dá a opção de escolha, né? E isso é a fenomenologia da religião. Ou seja, qualquer tipo de movimento do sagrado, de manifestação, em qualquer tipo de religião, começa com a experiência, que eles chamam, que os judeus chamam isso de uma relação, eles chamam isso de experiência, uma relação apofática. O nome disso é apofatia na teologia. O que é a apofatia? A apofatia é a experiência. A apofatia é o que te arrebata em sentidos. Em qualquer fenomenologia da religião, qualquer experiência fundante, qualquer religião do mundo começa com uma relação com o movimento apofático. Sim. Mas o ser humano ele é movido de inteligência, de inteligibilidade. Então, o que vem no segundo momento que eles chamam de catafatismo? O que é o catafatismo? É a fé tentando dar explicações sobre si. É a fé arrogando as suas credenciais. Entendi. Como se tivesse explicação, né? Mas tem Exatamente. uma direção, pelo menos. Uma direção para quê? Para gerar mais experiência. Sim. Só que na modernidade, por causa de dispensações históricas, por causa do que aconteceu no período medieval, nós chamamos o catafatismo como uma experiência fundante. Entendi. E aqui começou um problema. Porque aí você inventou a religião que você queria, né? A fé que você queria. Porque um Deus que se explica tudo não é grande coisa. É. Então qualquer... Você queria explicar o inexplicável, né? Através do sentimento. Né? E essa explicação tem que acontecer, mas ela tem que acontecer num segundo momento, a posteriori, nunca pode ser a priori. E nesse sentido eu acho que a pós-modernidade trouxe um monte de problema pra gente. Mas trouxe soluções, né? Nesse sentido, a pós-modernidade ajustou a relação com o sagrado. Sim. A relação com o sagrado começa com uma experiência. A partir daí nós damos sentido. Para quê? Para gerar mais experiência. Porque tem um problema. Na modernidade, a gente dá sentido para gerar sentido. Aí fica aquela monte de discussão sofista, filosófica que não leva ninguém a nenhum lugar e manteve as igrejas históricas por diversas vezes. Divide mais ainda. Divide, não multiplica nada. A partir de uma experiência, a gente tenta dar sentido para gerar mais experiência. É mais ou menos o que aconteceu. Hoje eu estava lendo João capítulo 10, que era o cego de nascença que foi curado. Eu falo isso direto lá na igreja. Hoje, na minha devocional ali, perguntaram, quem te curou? Não sei. Quem perguntaram para os pais? Olha, pergunta para ele, pô. Não sei. Ele falou, olha, foi um Jesus que me curou. Mas quem que é esse cara? Eu não sei. Daí, no final das contas, chamaram ele de novo, os fariseus falaram assim, porque curou no sábado, né? Queriam alguém para culpar. Daí ele falou assim, quem te curou? Ele falou assim, eu não sei, só sei de um negócio. Eu vejo. Eu era cego, agora eu vejo. Você percebeu que esse cara começou do lugar certo, a partir de uma experiência. Depois Jesus encontrou ele do lado de fora da cidade. Você falou assim, cara, você precisa crer no Filho de Deus para você ser salvo. Ele falou, quem é esse Filho de Deus? Ele falou, sou eu. Ele já falou, tinha gerado uma experiência anteriormente. Esse é o caminho, a experiência para entender, para a salvação. Yeah.